Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Queria saber a respeito sobre Malaquias 3:6, 12. 3:6 até 12. E a respeito também, fala sobre o dízimo, sobre Deus, diz que Ele é Deus e não muda. Então eu quero saber uma explicação sobre essa palavra. E continuando também, Malaquias 3:6, 13. 3:13, 18. Acontece mudança da lei em tempo cristão. Por isso, perceber e esperar mudança na lei. E qual é a mudança que ocorreu? 7:5, Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Os sacerdotes levitas, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos. Irmão Edir Macedo, você está tomando dízimo. Você é parte da sacerdócio levita? O irmão E. Soares, você está tomando dízimo aos povos, especialmente aos pobres. Você tem direito de tomar o dízimo. Porque de acordo com a Bíblia, os que foram feitos sacerdotes, como sacerdotes levitas, têm ordem segundo a lei. Que lei? Que a lei em tempo da Moisés, dos israelitas, né? Tomar dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, não a todas as pessoas. Somente aos irmãos deles, israelitas, ele tem poder de tomar dízimo. Para quê? Onde o dízimo que eles tomaram vai. 26:12. Vamos ler. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. O dízimo não é para pastor, para os sacerdotes levitas, para os órfãos, para os viúvas e para os estrangeiros, para os pobres. Os sacerdotes levitas têm direito de tomar os dízimos para usar, para alimentar, para cuidar os pobres em Israel. Que são os pobres? Os levitas. Porque eles não têm herança. Eles não têm parte em Canaã como terra para labrar. Porque eles são destinados para trabalhar no templo. Os sacerdotes levitas não podem ter emprego. Eles não podem trabalhar outro trabalho, senão o trabalho no templo. Por isso eles não têm para mantimento. Os viúvas não têm nada. Os órfãos não têm nada. Os estrangeiros não têm nada. Os 4 tipos de pobres em Israel serão os recipientes do dízimo. Aqui no Brasil, o que usa o dízimo? Os pastores. Não de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com... O dízimo é para mantimento dos pobres em Israel. Por isso, em 3:10, que o irmão citou, vamos ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Intencionado para mantimento.
né? Para comida. Para comida, né? Não para comprar avião, mansão, carro, não. Fazenda, não. Para mantimento na minha casa, diz o Senhor. Porque mantimento na minha casa. 26:12, de novo, né? Dalos os dízimos aos levitas, aos estrangeiros, a órfã e a viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Para mantimento, os dízimos. Entendeu, irmão? A intenção de Deus mandando dízimo aos israelitas? Não para os pastores enriquecer a si mesmo. Na verdade, quando receber os dízimos, a primeira obrigação dos sacerdotes levitas é, vamos ler, Números 18:26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Recebendo os dízimos, os sacerdotes levitas devem separar dízimo dos dízimos e oferecer para oferta alçada ao Senhor. Agora, os pastores aqui estão oferecendo dízimo dos dízimos para o Senhor? Ou está correndo no conta corrente do pastor? Vamos provar isso. Não é fofoca, né? Vamos ler. Dízimo no débito automático e cartão das agências. Não é por falta de criatividade que as igrejas deixarão de arrecadar dinheiro dos seus fiéis. Maior exemplo de inovação é o missionário Maior exemplo de inovação é o missionário R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça, que acaba de lançar nova modalidade de coleta de dízimo por meio de débito automático em conta corrente. Conta corrente, né? Sempre correndo. A ordem é, onde vai o dízimo? A ordem de Deus para os levitas, né? Trazei todos os dízimos na casa. Trazei todos os dízimos em conta corrente? Não. A casa do tesouro, para haja mantimento na minha casa, na casa do Senhor, não da casa do pastor. Mas por causa do dízimo dos brasileiros, que corre na conta corrente do pastor e também corre na casa do pastor, o que acontece na casa dele? Não na casa do Senhor, na casa dele. O que aconteceu? Vamos ver. A quem pertence essa opulenta, magnífica, maravilhosa, deslumbrante e extraordinária mansão? Não há palavra que possa qualificar a beleza, ostentação e magnificência desta residência pessoal digna de um rei. Vamos ver se acertas. Esta mansão pertence a um bilionário norte-americano? Vamos ver as demais fotos para decidirmos melhor. Muito bonita, né? Isso não é fofoca, né? É realidade, né? Já adivinhou? Mais uma pergunta. Esta suntuosa mansão pertence a um príncipe saudita? Continuamos vendo as fotos.
Então ainda tem dúvidas? Mais uma pergunta. Essa maravilha pertenceu a Luís XIV da França? Já sabes? Ainda não? Uma ajuda. É de um brasileiro que foi, digamos, de classe média. Mais uma foto. Por que cortou? É o fruto dos dízimos. Agora, é justiça. É justiça. Você é pobre. Não tem casa. Só alugando. Dar dízimo para um bilionário é justiça. Pensar, irmão. O dízimo é intencionado por Deus para os pobres. Aqui, o dízimo vem dos pobres para bilionário. É justiça. Se você quer dar seu dízimo, continuar dando. Você vai fazer o bilionário trilionário por meio dos dízimos dos povos que em tempo dos israelitas, Deus mandou os israelitas de dar dízimo para os pobres, para levita, órfão, viúvas e estrangeiros. A intenção de Deus para ter mantimento na minha casa. Ele diz, para que haja mantimento na minha casa. Tracei todos os dízimos. Mantimento para os 4 tipos de pobres em Israel. Isso é a intenção do dízimo. Mas, quando veio o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio é mudado. Por isso o apóstolo Paulo diz, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio que tem direito de tomar o dízimo é o sacerdócio levita. Mas o sacerdócio levita é mudado quando nosso Senhor Jesus Cristo veio. Por isso, necessariamente também fazer mudança na lei. Por isso, em tempo cristão, a lei não é dízimo mais. A lei mudou, desde a lei de Moisés até a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. 13:39 de Atos. Vamos ler. Por meio dele, Por meio de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. lei de Moisés é passado. O que existe é 6:2 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, não debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés é mudado. O sacerdócio é mudado. 7:23 de Hebreus. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas Este, Cristo, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo é perpétuo. Vai permanecer até a eternidade. Sacerdote que reina é nosso Senhor Jesus Cristo. Não Moisés mais. 3:1 Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. O substituto por Moisés para os sacerdotes levitas é o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo took the reins, Tomou as rédeas. de sacerdócio,
Moisés é passado. A lei de Moisés também é passado. E o que nós devemos cumprir em nosso tempo é a lei de Cristo e o sacerdócio de Cristo, que muda a lei de Moisés. Por isso, agora não tem sábado, irmãos. Se os sabadistas vai dizer, oh, Deus disse guardar o dia de sábado. A quem ele disse guardar o dia de sábado? Aos brasileiros? Mesmo Cristo e os apóstolos dele não guardaram o dia de sábado, 12:1. Vamos ler. Mateus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Cristo não observou o sábado. Mesmo os teus apóstolos. Por isso eles mataram o Senhor Jesus Cristo. 5:18 de João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você sabe agora a razão pelo qual eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo não guardou o sábado. E seus discípulos não guardou o sábado. Os apóstolos, quando ele está pregando o Evangelho, o Novo Testamento, o Novo Pacto, diz aos membros os primeiros cristãos em Colossenses, vamos ler, Colossenses 2:16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Não tem mais transgressão que os primeiros cristãos vai cometer contra estes estatutos. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Por quê? Não existe mais. Irmãos, o que perguntaram? Você pode debater comigo. Debate amigável, não tem ira, não tem inveja, não tem pensamento mau. Vamos, porque Deus está dando-nos esta liberdade de arrazoemos, né? Vamos ler 1:18 de Isaías. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como a carmesim, tornar-se-ão como a lã. Vinde, pois, e arrazoemos, dizer a sua razão. Eu vou dizer a minha razão. Vamos comparar nossas razões para chegar no pleno conhecimento da verdade. Porque, irmão Soriano, você está dizendo que nós não devemos guardar mais o dia de sábado. Porque meu sacerdote, Cristo, não me mandou para guardar o dia de sábado. Na verdade, os primeiros cristãos estão guardando todos os dias, não somente sábado. 2:46 de Atos. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias inclui sábado, inclui domingo. Todos os dias ele está no templo adorando a Deus. 47. Louvando a Deus. Todos os dias. Mas o que o fundador da igreja adventista diz? Se você vai adorar a Deus ou cultuar a Deus no dia de domingo, você vai receber a marca da besta. O líder da adventista diz. Vamos mostrar isso. Nisto cremos, livro dos Adventistas, 27 ensinos bíblicos dos Adventistas do sétimo dia, página 231 a 232. O sábado bíblico
escolhendo adorar e honrar o domingo. Mesmo depois de ter pleno e cabal conhecimento de que este não é o dia apontado por Deus para a adoração, receberão a marca da besta. Porque o domingo não é o dia apontado por Deus. Se você vai adorar a Deus no dia de domingo, você vai receber a marca da besta. É mentira. Por quê? 2:46, de novo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Em qual intenção? Está no templo todos os dias. 47. Louvando a Deus. Adorando a Deus. Eles louva, adora a Deus mesmo todos os dias. Tem mal de adorar a Deus todos os dias? O que é mal? É todos os dias coleta dízimo. Como outras igrejas estão fazendo. Por quê? Vamos ler a lei de Cristo, nosso sumo sacerdote. Vamos ler 16:1 de 1 Coríntios. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Quando? No primeiro dia da semana. Em qualquer dia de semana. Não. No primeiro dia da semana, a coleta. O que será coletado? Né? 9:7. Lei de Cristo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Dízimo? Segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Não, dízimo? Contribuição voluntária para provar 8:3, 2 Coríntios. Vamos ler. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas poses e ainda acima das suas poses, deram voluntariamente. Isso é a lei de Cristo. Contribuição voluntária. Mesmo que 5% ou 2%, se você não tem. Ou, se você não tem, você pode dar se você não tem. Os pastores aqui estão dizendo, se você agora não tem, emprestar para dar. Isso é a vontade de Deus. Mesmo que você não tem, você vai emprestar para satisfazer o desejo da pastor. Isso é a verdade. Vamos ler 2 Coríntios 8:12. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. É verdade, irmãos? Deus não está pedindo a nós o que nós não temos. Entendeu, irmãos? Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, não segundo o que não tem. Amém? Amém. Isso é o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso apóstolo e nosso sumo sacerdote. Você precisamos outro apóstolo do que Cristo? Se você vai seguir outros apóstolos além de Cristo em nosso tempo, porque ele está dizendo, precisamos apóstolo vivo. Todos os apóstolos são mortos. Quê? Todos os apóstolos são mortos? Não. Temos na igreja verdadeira apóstolo que sempre vivo. De novo, 3:1. pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo
e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Who is our apostle? Quem é nosso apóstolo? Cristo. Não é Santiago. Perigoso. Né? Porque ele prega outro evangelho. Perigoso. Irmão, isso é o que eu quero dizer. Não pode evitar falar francamente, né? Não pode. Por favor, se você é contra o que eu estou dizendo, e se eu é errado, quando vai para seu lar, antes de dormir, orar a Deus. Se este Soriano está enganando nós, o Pai, por favor, matar ele imediatamente. Orar. Todos vocês orar nesta noite. Que Deus matar o irmão Soriano, porque a vida pertence a Deus. A vida está na mão de Deus. Eu não quero viver. Eu não quero viver um dia enganando as pessoas. Ajuda-me para viver honestamente. Se eu estou falando mentira ou desviando a vossa fé, orar a Deus nesta noite. Por favor, Deus, não adicionar mais falsos profetas, tirar a vida do Soriano. É favor para mim e para vocês também. Você entende o que eu quero dizer, irmãos? Ajudar-me a não viver em engano. Porque tem muitos enganadores em nosso tempo. Não ensina o que está na Bíblia. Precisamos apóstolo agora. Nosso apóstolo é vivo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu 28:20 de Mateus. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, Cristo é vivo. Está no meio dos discípulos, os verdadeiros cristãos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós chegamos na consumação? Não, ainda não. Até agora, Cristo é vivo. Para a eternidade Ele vai viver. E Ele vai fazer a função da sumo sacerdote e apóstolo. Nós não precisamos outros apóstolos. Porque se nós vai aceitar o apostolado deles, né? Imagine, apóstolo que cada vez ele vai falar, está falando sobre dinheiro. Inventou muitas coisas que não estão na Bíblia. Adicionando o que está na Bíblia. Vamos, não é fofoca, né? Somente para mostrar você a verdade, né? Ele ensinou dízimo. Mas não é contente aos dízimo. Ele ensinou dízimo dobrado. Vamos. Eu pergunto, quem trouxe a sua ajuda, sua oferta para a obra? Levanta a mão. Quem trouxe? Quem trouxe o dízimo da obra? O dízimo. O dízimo da obra. Apresenta agora o dízimo dobrado. Dízimo dobrado? Mas talvez ele quer mais. Depois de declarar dízimo dobrado, o que segue? Né? Vamos. Olha, quer me xingar, xinga. Portanto, você vai dizer para Deus, Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito. Mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa ser muito, ser pouco. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tríssimo agora.
Desde para o Pai, desde para o Filho e desde para o Espírito Santo. Isso é permitido pela Bíblia. Você tem Bíblia, irmãos? Né? Você tem Bíblia? Ler comigo. Né? Isso é permitido por Deus. 12:32 de Deuteronômio. Vamos ler. Tudo o que eu te ordeno observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém? Amém? Se o mandamento é dízimo, pode acrescentar, pode diminuir. Para os pastores, não pode diminuir o dízimo, porque você será acusado como ladrão. Você está roubando a Deus aos dízimos. Mas se você vai dar além do dízimo, é muito bom. Para ele, não para você. É? Irmãos, pensar. Do not believe me. Não acredite em mim. Believe the Bible. Creio não na em Bíblia, não em mim. Se está na Bíblia, aceitar. Se não está na Bíblia, rejeitar. 4:6 de 1 Coríntios. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vós, para que aprendais de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. O que está escrito deve ser cumprido. Como cumprido? Não ultrapassem o que está escrito. Se o que está escrito é dízimo, não pedir dízimo dobrado ou trízimo. Porque se nós vamos permitir ele, vem o dia, ele vai pedir 50%, 60%. Não somente o que você tem. Ele vai devorar até você mesmo. Ele vai devorar. 7:15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas. Interiormente são lobos devoradores. Não tem medo. Os pastores que dizem, se você não vai dar dízimo, pagar dízimo, o devorador vai para a tua casa. Não tem medo sobre isso. Porque os gafanhotos não estão mais agora muito. Temos pesticídios. Temos pesticídios para não ter medo aos devoradores. O devorador que você deve temer é os falsos profetas que vêm a vós disfarçando como ovelhas, mas interiormente lobos devoradores. Eles vai devorar não somente o dízimo, trízimo, quintíssimo, mesmo você. Por quê? Sabe Joseph Smith? Dos Mormons? Sabe? Conhece? Ele devorou. Mesmo as mulheres de seus compatriotas. Devorou tudo. Como dragão. Não é de admirar, irmãos. Porque Satanás é dragão. Pode devorar tudo. Mesmo os seus unhas. Quando ele vai devorar, mesmo unha, cabelo, tudo. Mesmo os fezes dentro, ele vai devorar. Satanás. Isso.